te fazer uma pergunta. Olha, o Trump, ele é um cara, ele joga, né? Ele negocia muito, mas você não acha que ele está indo com muita pressa? Porque, por exemplo, vamos pegar outras negociações de outras guerras que a gente sabe que levou meses até anos, às vezes, para concluir. E ele está bastante errático. Num dia bate no Zelensky, no dia falou a Ucrânia aceitou o negócio, sendo que às vésperas da Ucrânia fazer isso, houve o maior ataque da história de drones contra Moscou. E os russos estão descendo o chibango ali em Kursk, né? Eu queria a tua visão disso daí. Você acha que há método nessa loucura? Essa era a segunda parte, justamente, que eu queria comentar aqui, né? Existe muita coisa acontecendo e a gente sabe que quando existe um processo de negociação, existem coisas que a gente está vendo, existem coisas que a gente tem conhecimento e existem coisas que estão sendo negociadas ali por trás que ninguém sabe. Essa pressa toda do Trump, né, até me surpreendeu, porque inicialmente, quando o candidato, ele falou que resolveria aí em 24 horas, depois quando ele assumiu, no discurso de posse dele, ele mal deu atenção para esse problema, nem tocou direito em Ucrânia, acho que ele falou na Ucrânia para criticar o Biden ali, mas não falou nada em processo de paz, não estava muito ligado nisso, então isso me chamou a atenção, mas de repente mudou aí deu tração ali no processo e está investindo nisso. Né? Então isso para mim chama bastante atenção. A velocidade que isso vai ocorrer vai depender claramente não dos ucranianos, né? Não dos ucranianos, até porque o próprio Marco Rubio deu uma declaração poucos dias atrás confirmando que eu já sabia há muito tempo, e quem está aqui no canal já sabia há muito tempo, quem assiste esse canal aqui, que essa é uma guerra proxy. Esse era um conflito dos Estados Unidos com a Rússia e a Ucrânia estava ali no meio como proxy. O Marco Rubio, secretário de Estado americano, disse isso com todas as letras. Tá? Então, assim, esse processo não depende muito da Ucrânia. Queira ou não queira, esse processo vai depender muito da velocidade que esse processo vai andar, vai depender da Rússia. Né? E dependendo da Rússia, tem que ver que interesses a Rússia teria e que ganhos Putin teria. Logicamente, uma guerra é ruim para todo mundo. Tá? Não é que a gente chegar assim e dizer, não, a Rússia está resistindo bem a essas sanções, a Rússia está mandando muito bem com as sanções, a economia da Rússia está bombando, tá? Mas eu diria que se a economia da Rússia está indo bem com as sanções, sem as sanções vai estar muito melhor. Né? Então, a guerra não é bom para ninguém. Tá? Então, E outra coisa, existe um objetivo político em todas as guerras. E se não tem objetivo político, essa guerra quem começou essa guerra sem um objetivo político vai ao fracasso total. Já nos ensinava Clausewitz, já nos ensinava Jomini, os dois maiores teóricos da guerra. Jomini, primeiro, e logo depois Clausewitz, nos diziam isso, já diziam isso. Então precisa de um objetivo político. E qual que é o objetivo político russo nessa guerra? O objetivo político do russo nessa guerra sempre foi dito isso, que era a neutralidade da Ucrânia, o que eles chamavam de desnazificação, tirar esse governo de lá e tirar aqueles, o pessoal do Bandeira, né, que eles chamam de nazistas, né, mas que tem um histórico realmente de alinhamento com os nazistas desde lá da Segunda Guerra Mundial. A desmilitarização, ou seja, a Ucrânia não pode, mesmo que ela que seja neutra, ela não pode ter uma força militar assim que ameace a Rússia. Isso tudo, desde o primeiro dia ele falou isso. As questões, por exemplo, territoriais do Donbass, eles sempre entraram na negociação. Isso ocorreu em Minsk, ocorreu em Istambul, tá? A questão de ganhos territoriais não eram o ponto focal como objetivo político dessa guerra, nunca foi. Obviamente, depois de 3 anos de guerra,
É que nem esse acordo de minerais, né? O Zelensky não assinou lá na Casa Branca, se ele quiser assinar de novo agora, já tem um juros aí, né? Já tem uma taxa de renegociação. Isso vai acontecer também. Então, assim, as questões territoriais, depois de tudo que passou em 3 anos de guerra, o Putin vai querer algo mais também. Mas o fato é o seguinte, que você mudar os objetivos políticos de uma guerra é muito complicado. É a mesma coisa que você tem um projeto para construir uma casa, você quer construir uma casa com 3 quartos, um piso, aí chega no meio, isso é muito comum acontecer, né? Você chega no meio da obra, você ganha um dinheirinho a mais ali que você não estava esperando, aí você quer construir um segundo piso, quer construir mais 5 quartos, vai dar problema. Vai dar problema. Guerra é a mesma coisa. Se você tinha um objetivo político e muda esse objetivo político no meio da guerra, você vai ter problemas inesperados, coisa que você não se planejou. Então, assim, a velocidade dessa negociação aqui tem muito a ver com o atendimento dos objetivos políticos que o Putin estabeleceu. Se esses objetivos políticos nessa negociação ele conseguir, se o Putin disser, não, isso eu te dou a Ucrânia fora da OTAN, a Ucrânia vai ser desmilitarizada, o Zelensky vai sair do governo, eu vou te entregar de bandeja, pronto. Atendeu os objetivos políticos. Por que o Putin vai matar mais, sei lá, 30, 40, 50, 80, 100 mil russos, muito dinheiro gasto, mais 2, 3, 4 anos de sanções em cima da Rússia? Por que ele vai fazer isso? Né? Lembra, eu gosto muito do realismo. O realismo é uma teoria da ciência política internacional, né, das relações internacionais e da geopolítica também, em que diz que os estados são racionais. Os estados têm que ser racionais. Então o pessoal fala assim, não, o Putin pode chegar agora e dizer assim, o que está em jogo agora na negociação, segundo foi dito ontem, é a questão de um cessar-fogo de 30 dias, que pode ser renovável, dependendo do atendimento. Então, tem muita gente que está dizendo assim, não, mas se o Putin aceitar esse cessar-fogo, a Ucrânia vai se rearmar, vai sair correndo para se rearmar, vai conseguir reverter a situação. Pode acontecer isso, e é muito provável que aconteça mesmo, nesses 30 dias. Ao mesmo tempo, também o Putin pode continuar se rearmando, essa questão dos drones que o comandante falou aí. Né? Ontem nós tivemos 300 e tantos drones ucranianos lançados contra o território russo. Bateu todos os recordes aí de que a Ucrânia tinha lançado. A Ucrânia lançava normalmente 20 drones todo dia. Eu acompanho isso aí. Quem acompanha meu canal sabe que eu registro isso aí dia a dia. Tá? Mas a Rússia também vem lançando 150, 200 drones tem mais de 2 meses. Ou seja, a produção russa de drones é muito maior que a ucraniana. Não sei se a Ucrânia vai conseguir fazer um outro ataque desse de 350 drones tão cedo. Isso coincidiu de ser ontem, no dia que ele estava sentando para negociar com o Marco Rubio lá, para mostrar assim, eu tenho bala na agulha ainda. Tá? Mas vejam, se passar um mês com a Rússia produzindo 150, 200 drones por dia, que é o que ela tem produzido, tá? Em um mês vai dar quantos drones? 6 mil drones? A Rússia vai ter 6 mil drones para lugar com a Ucrânia, vai acabar com a Ucrânia. A Ucrânia, que com 20, 30 drones por dia que ela consegue produzir, em 30 dias, ela vai conseguir 400, 500 drones. É mais ou menos o que ela jogou ontem na Rússia, num dia. Então, assim, essa pausa de 30 dias é ruim para os dois. Mas ela a partir do momento que o Trump entrou nessa jogada e se ofereceu para negociar e está interessadíssimo nisso, por exemplo, esse negócio dos 30 dias, o que pode acontecer em relação a uma resposta russa? Porque hoje o Sergei Lavrov deu uma entrevista de 1 hora de duração, que está no YouTube, aí, quem quiser acompanhar, tem um canal que chama Juiz Napolitano. O Juiz Napolitano, ele é muito bom. Pois é, ele deu uma entrevista de 1 hora para esse canal, mas tinha outros blogueiros lá também norte-americanos. Ele falou várias coisas importantíssimas, o Sergei Lavrov. Ele nem tocou nesse assunto do cessar-fogo, porque, segundo depois o secretário de imprensa, o porta-voz lá do Kremlin falou, que é o Peskov,
Ele diz, ó, a gente só vai comentar esse negócio de cessar-fogo depois que a gente conversar com os americanos e saber o que aconteceu lá em Jeddah. Antes disso, a gente não vai se pronunciar sobre isso.